Doutor Wellington Mangueira, seja bem-vindo ao podcast do Detetive Virtual. Eu me sinto honrado em tratar de um assunto muito importante, são temas polêmicos que muitos jovens eh, eh, estão sendo assim um pouco alienados pela questão da ditadura militar. Doutor Wellington Mangueira, como o senhor avalia o cenário atual em que algumas pessoas têm pedido o retorno da ditadura militar e o AI-5? Para mim é constrangedor, mas muito constrangedor mesmo. E para todos da minha geração, pois nós entendíamos que com a nova Constituição de De 1988, 88, a sociedade brasileira estaria tão preparada para enfrentar os novos desafios que jamais gostaria de viver um regime autoritário, ditatorial, que perseguiu, prendeu, torturou e matou milhares e milhares de brasileiros e escondia nos porões. Acreditava eu que era uma página virada na história do Brasil. Mas as circunstâncias que levaram a essa situação, creio que foi culpa também da minha geração. Deveríamos ter sido mais incisivos nas salas de aula, deveríamos ter. uma falha, o senhor acredita, né? Acredito, por mais que nós tivéssemos o cuidado de fazer cursos de filosofia, cursos de concepção do mundo moderno, com o professor Silvério Fontes, muitas vezes à noite no Cotiguiba, doutor Antônio Garcia Filho, doutor José Silvério Leite Fontes, eu, Francisco Varela, né? Nós também convidamos pessoas importantíssimas, como João Oliva, a esposa dele, Dona Elza, a esposa do professor Silvério, minha esposa Laurinha, todos estávamos empenhados em criar até o Sentiram o instituto. sabor amargo da ditadura. Porque sentimos o sabor amargo, porque fomos torturados. Quer dizer, no caso, eu e Laurinha tínhamos sido torturados, tínhamos o conhecimento das torturas sofridas por outros, então nós tentamos. E o espaço que nos foi reservado, digamos assim, que a gente conquistou, foi o Cotiguiba Esporte Clube. Porque havia uma tradição no Cotiguiba de acolher todos os perseguidos. Isso desde os anos 30, quando houve aquele movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que passaram a denominar de forma inconsistente como um movimento comunista. Quando foi da Aliança Nacional Libertadora, que o Partido Comunista Brasileiro participou, claro, e até como foi dirigente. Mas dizer que era intentona, não, intentona é uma coisa feia. Foi uma tentativa de evitar que o fascismo dominasse o Brasil, porque tinha uma ação integralista, que naquela época era aliada a quem? A Hitler, a Mussolini e ao ditador japonês, ao imperador japonês. Era o eixo. Nós nos antepunhamos àquela consigna que foi repetida agora pelo senhor Bolsonaro, né? Que ele dizia Deus, pátria e família. Isso era a consigna fascista que percorreu toda a Europa, porque usava a palavra de Deus, que é uma palavra que toca o coração de todos os seres Tudo humanos. em nome de Deus. Botando tudo em nome de Deus, né? Sim, então, sim. Deus, a pátria e a família usaram isso de forma distorcida, de forma feia, de forma inconsistente, mas que tinha um apelo popular muito grande. E naquele então surgiu a Aliança Nacional Libertadora, que se contrapunha também com uma consigna: pão, terra e liberdade. Ora, desde lá o Cotiguiba acolhe pessoas as mais diversas que eram perseguidas por regimes ditatoriais, tanto no governo de Getúlio Vargas, quando durante um tempo Getúlio Vargas perseguiu, porque Getúlio Vargas namorou com o fascismo, né? Até que em 1937 houve o putsch, né? Uma tentativa de golpe. Eu falei putsch, mas depois me arrependi, porque fica pensando que eu estou falando o nome do presidente da Rússia, não é? Sim. Ali é Putin. Houve uma tentativa de golpe comandado por Plínio Salgado em 1937. Foi o pretexto que Getúlio Vargas teve para não fazer eleições. Então,
a ditadura de Vargas foi terrível, torturas, morte e tal. E todos aqueles que eram perseguidos naquele então, o Cotiguiba acolhia. Por isso que o sogro de Anselmo Góes era do Cotiguiba, o Tunico, o Alfaiate, que se tornou advogado, que se tornou promotor de justiça, né? Pessoas, Dr. José Rosa de Oliveira Neto, né? Milton Pedro, né? O Cotiguiba acolhia, já naquela época dos anos 30, 50, até o Major João Teles, que era do Exército, mas era comunista. Enfim, depois Marcelo Bonfim, depois vieram outras... Marcelo Bonfim, ex-vereador. Ex-vereador, já é de uma época mais recente. Então, você pergunta, o que é que aconteceu que a juventude, né, que há esse movimento, que chega a dizer bem assim, Deus, Pátria e Família, daqui a pouco elege um cidadão, bota o nome Messias, como se ele fosse o enviado de Deus. Salvador da Pátria. Salvador da Pátria, que não quer que você tome vacina, que diz que para o Brasil crescer ele teria que matar, ter uma guerra interna, de destruição, que pelo menos teria que matar 30 mil pessoas, o cara que disse que tinha que metralhar os adversários. E como é que isso foi concebido num país como é o Brasil, que nós somos simpáticos uns aos outros, que não é comum o brasileiro ser vingativo. Nós somos produto de uma conjunção de etnias, né? Desde os nossos indígenas, nossos povos originários, ao negro irmão que veio da África, obrigado pela violência dos colonizadores, fazendo os escravos, e pelo europeu, no caso mais o português, mas depois o Brasil se abriu até para italianos, para russos, para polonês, japoneses, aí importantíssimo. A colônia. Então o Brasil sempre foi um país assim, eclético nessa situação, e se bem que sempre existiu o racismo, mas de qualquer modo sempre... Mas se fortaleceu nesses últimos anos, você acredita? Foi fortalecido. O fascismo, o senhor doutor Wellington Mangueira acredita que se fortaleceu nesses últimos tempos, nesses últimos anos? Sim, se fortaleceu a direita, a extrema-direita, no Brasil e no mundo. Nunca você ouviu dizer, nem mesmo pelos fascistoides da época, dos anos anteriores, a renegar a pátria. Mas repare o que o cidadão, que é deputado licenciado, Eduardo Bolsonaro, está fazendo nos Estados Unidos. Ele disse que quer ver que fica arrasado mesmo, para ver o poder dele. Ele diz declaração dele. Cenário de terra arrasada. Terra arrasada, ele quer ver um cenário de terra arrasada. Você colocou bem. Ele quer isso porque diz que é a prova de que ele estava certo. E depois apoiar as restrições, o tarifaço que o Trump formulou para países como o Brasil, e dizer que isso era correto. Como é que uma pessoa que é brasileiro, né, se coloca numa posição tão perversa como essa? E o que você diz, e você atribui a que isso? Eu digo, bom, entre outras coisas, há uma mudança no mundo inteiro. Criaram uma central do ódio, uma central da extrema-direita, e também as forças progressistas do Brasil agora que começam a se movimentar, que Trump quer arrebentar com o agronegócio, Trump quer arrebentar com a Embraer, ele quer dificultar o progresso tecnológico do Brasil. Então, houve um despertar, mas até outro dia, a burguesia nacional, uma parte dela, não concordava que alguém quisesse tomar o Brasil. Hoje, Trump diz que quer a Amazônia para ele, que quer o Canadá para ele. Quer os nossos minérios. Quer o nosso minério, nossas riqueza, terras. Isso. Né? As terras que são importantes para a construção, como o nióbio, né? São terras raras, né? E eles estão querendo fazer isso, porque sem isso ele não faz o chip do computador, ele não trabalha a tecnologia moderna. Então, eu vendo brasileiros batendo palma, e agora que os setores produtivos, como dizem, né? Os empresários, agora começam a se movimentar. Mas, por outro lado, a FIES traz novamente os setores mais conservadores para dentro dela. Então, o Brasil vive como parte do mundo vive, mas o Brasil foi escolhido para ser liquidado por Trump, a ponto dele dizer que pode invadir o Brasil.
pode ocupar o exército do Brasil, né? Chegou um ponto de estrangulamento, quando ele quer que a Amazônia seja internacional. E o senhor Bolsonaro chega a dizer, mas a Amazônia já não é brasileira. Quem vai dizer que ela é brasileira? Entrevista circulando na internet, dizendo, por que defender a Amazônia? Ela não é mais brasileira, e não é, e de quem é? A Amazônia é brasileira e serve ao mundo. Então, você dizia como as reações estão positivas e a juventude, eu vi suas perguntas, aí eu digo, a juventude e aliena um pouco, né? Eu não sei se essas redes sociais houve um deslocamento. No tempo da minha juventude, eu tinha, como nesse instante estava me lembrando, do professor Joaquim, doutor Luiz Antônio Barreto, Francisco Carlos da Nascimento Varela, fazendo teatro. E o teatro era um teatro para organizar o povo, né? Para que o povo entendesse o porquê das coisas, né? Faz escuro, mas eu canto. Era assim, né? Mesmo na ditadura. Então, Doutor Wellington Mangueira, pedir a volta da ditadura em uma democracia é bom demais, em um país democrático. sim. Agora, pedir um direito numa ditadura... Eu me lembro que eu estou aqui numa casa que é do grande professor de matemática, professor Joaquim, Sim. e que fez parte do grupo de teatro comandado pelo professor João Costa, do qual eu participei como contra-regra. E eu me recordo que ele dizia, rejeite todas as ditaduras, populares, ou pegando Rui Barbosa, usando esse discurso. Eu via que a juventude participava, tinha vários grupos de teatro, vários grupos de cultura, né? O Ateneu mesmo tinha, além do centro acadêmico, do Grêmio Estudantil, nós tínhamos a Arcádia Cultural, né? O Grêmio era Joel Silveira, um dos seus fundadores, o nome era Clodomir Silva, era um Grêmio que foi fundado nos anos 30, sempre. Hoje não vemos os Grêmios funcionando, não vemos mais a USES funcionando, a União Sergipana dos Estudantes Secundários, não vemos mais os estudantes fazendo movimentos de cultura e se politizando. Eu me lembro que quando fui presidente do Grêmio Cultural Clodomir Silva, no Ateneu, eu com 16 anos e meio, fui eleito, concorrendo com outros colegas mais velhos, que era do científico, do clássico. O lema da nossa campanha foi esporte, turismo e politização. Tudo na maior gestão. 63, 64. Que nós fomos... A ditadura foi em... 64. 64. E eu fui eleito em 63, né? Esporte, cultura, turismo e politização, tudo na maior gestão, 63, 64, que era a nossa proposta. E o Grêmio, naquele tempo, se comunicava com as entidades nacionais, inclusive o Grêmio Cultural Clodomir Silva, do Ateneu, ele era filiado de uma forma transversa à UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundários, porque, por ser o representante do colégio de maior prestígio, que era o Ateneu, como ainda é, no meu olhar, ele pôde, como membro colaborador, aí criamos todas as estruturas para ser o primeiro do Estado e um dos primeiros do Nordeste a nos filiar também à UBS, filiado aqui à USES e à UBS, né? Então, os estudantes tinham esse contato a nível até internacional, tinha os festivais da juventude a nível internacional, tinha a UIE, União Internacional dos Estudantes, UIE, com sede na Tchecoslováquia, Vocilova 3, Praga 2, Tchecoslováquia. Até hoje gravo na memória o endereço, que vinha correspondendo de lá e nós mandávamos daqui para lá correspondências, mostrando que nós estávamos lutando pela autodeterminação dos povos, manifestos contra o racismo naquela época, contra qualquer tipo de discriminação. Me lembro que Abelardo Silva Souza, meu colega, também depois integrante do velho PCB, Abelardo colocou toda discriminação é odienta. E como a gente não sabia quem foi essa frase, ele disse, foi de Karl Marx. Ele botou o cara de Karl Marx. Nunca constatei se era ou não era. Mas era assim, toda discriminação é odienta. Nós estávamos no mundo em que os professores haviam aquele diálogo. A professora Fenícia Freire, um espetáculo de pessoa, pegaram nos Lusíadas para mostrar a presença da mulher nos Lusíadas. Naquela época, os Lusíadas do século XVI, início do século XVI. E
A professora Alfenida nos dava régua e compasso. O professor Bonifácio Fortes. Nós tínhamos professores de grande qualificação técnica, né? E foi nesse clima que a juventude foi criada, e quando veio o golpe militar de 64, nós fomos para as ruas. Mas, muitos fomos presos. 64. É. O golpe durou 1º de 20 abril. anos. 1º de abril de 64 Que ele diz que é até 31 85. Que ele diz que é 31 de março, né? Sim. Com vergonha, porque 1º de abril é o dia da mentira. Isso. Mas como foi para o senhor esse período sombrio, 20 anos de ditadura, política e pessoal, como foi? Foi muito difícil, mas eu sempre tive grandes amigos desde o tempo do Ateneu. Sim. Tinha sido esfaqueado no Congresso de Lagarto, porque eu Sofreu um representava o atentado. Ateneu. O senhor sofreu um atentado? Sofri um atentado, perdi 20 centímetros do meu intestino, não tinha nem completado 17 anos, eu era o líder da bancada do Ateneu, presidente do Grêmio, e o Congresso foi em Lagarto. Um amigo meu começou a dizer que nós estávamos defendendo pautas comunistas e rompeu. E nesse processo de rompimento gerou algumas discussões. E me recordo que foi exigido que o presidente do Grêmio de cada escola falasse, e não o seu orador oficial. Porque nosso orador oficial era o jornalista conhecido e respeitado, também professor de português, Alceu Monteiro, e também bancário do Banco do Brasil, Alceu Monteiro. Era o nosso líder, ele tinha 2 anos mais velho do que o conjunto dos nossos irmãos, nossos companheiros de Ateneu. Mais velho do que eu, mais velho do que Leó Filho, mais velho do que Jonaldo Mato Santiago, mais velho do que vários colegas do Ateneu, não é? Como João Ernestino, por exemplo, Valmor e outros tantos. E ele já falava em rádio. Irmão de Ezequiel Monteiro, um grande intelectual, que com 15, 16 anos lutou pelo Petróleo é Nosso. E foi preso com 15, 16 anos. E preso como comunista. Então, na casa dele criou-se aquela ideia de que tem que lutar pelos interesses do Brasil, o petróleo é nosso. Né? O professor Fortuna de Castro, que foi desembargador, o professor Fortuna de Castro, professor de Direito, Valdemar Fortuna de Castro, foi quem foi na Capitania dos Portos nos anos 50, no início dos anos 50, e se responsabilizar por Ezequiel. Pois bem, o seu Monteiro era o nosso orador, falava bem, tal, mas numa jogada normal, né? No movimento estudantil, para que o Ateneu não fosse vitorioso, e um grupo estava aliado ao prefeito de Lagarto, que dizia que não podia falar sobre reforma agrária. Já naquela em 63. Já se discutia a reforma agrária. Já discutia, e o movimento estudantil era a favor da reforma agrária. O presidente da República, João Goulart, defendia os interesses de uma reforma de base, e entre elas a reforma agrária, a reforma universitária, a reforma estudantil, a reforma bancária, a reforma tributária. Era o governo que se propunha reformar o Brasil para um novo salto na história, que já tinha sido dado por Juscelino Kubitschek anteriormente. Ele agora queria consolidar isso num novo avanço. João Goulart. E nós defendíamos as teses de João Goulart, o presidente da República. Isso foi considerado coisa de comunista, e a tática para desmontar, se bem que o Partido Comunista apoiava João Goulart, como todas as forças progressistas apoiavam João Goulart. A Igreja Católica tinha a AP, Ação Popular, que depois se juntou com o PCdoB, que foi uma dissidência do velho PCB. Então, o que é que acontece? A forma que eles encontraram, os setores reacionários que estavam no Congresso, foi exigir que, ao invés dos oradores oficiais de cada escola falasse o presidente do Grêmio, que geralmente o presidente era eleito por ter facilidade de contato com a massa estudantil, mas muitas vezes era jovem demais ou não tinha ainda a cultura calejada e, portanto, não tinha força, energia para convencer os demais. Essa era a lógica. E aí eu fui falar em nome dos estudantes do Ateneu. E nisso eu comecei a dizer que realmente defendíamos a reforma agrária, e o cara, que era antes meu amigo, começou a dizer: cala a boca, negro safado. Eu disse: olha, negro não me ofende ser chamado de negro. Já tinha essa compreensão. Sim. Na minha casa já tínhamos discutido isso. Minha mãe era clara, mas meu pai era negro. Então,
Eu não tinha preconceito de, olha, o negro não me ofende. Eu aprendi que negro não me ofende. Eu sou o que sou. Agora, safado eu não sou. Mas continuei o discurso. E, com essa forma humilde, eu conquistei a maioria, que não era esperado, e suspendemos o Congresso de Lagarto para vir para Aracaju ou para apropriar. Porque eles não queriam em Lagarto que Viana de Assis, que já foi prefeito de Aracaju depois, com a redemocratização, que foi promotor do IAT, advogado brilhante, mas era deputado, mas o pessoal da política de lá, de Lagarto, daquele então, disse que ele era comunista. Como também Cleto Maia. Cleto Maia também era comunista, era um deputado por apropriar, quer dizer, que tinha base mais em apropriar. E nós achamos que não tinha porquê restringir a ouvida de políticos, fosse de que ala fosse. Recebemos o apoio do padre Almeida, que era um padre de esquerda, um padre progressista, democrático, mas a situação ficou calamitosa e foi nessa situação de querer evitar que Cleto Maia e Viana de Assis fossem lá para o Congresso. Eu fiz um discurso, fui aplaudido, botou em votação, nós vencemos, então os estudantes me botaram no braço, foi aí que eu recebi uma facada e ninguém viu como foi dada aquela facada, porque eu estava no braço, a faca era nas minhas costas, né, no início das costas, e o médico, doutor Fernando Sampaio, teve que abrir aqui minha barriga, né, para fazer as costuras aí, cortar uma parte do meu intestino delgado, e eu vim de Lagarto para cá, né, numa ambulância com Terezinha Lemos, que está viva, felizmente, né, que é uma assistente social conhecida, que era do Grêmio do Ateneu, e foi assim que minha militância política cresceu, já antes do golpe, de 64. E aí fui visitado por Manuel Vicente, que era vereador pelo PCB, quer dizer, o PCB era da clandestinidade, ele é eleito por outro partido, mas todo mundo sabia que ele era do PCB, líder operário. Então, foi aí que eu comecei a receber alguns livros, algumas coisas, sobretudo de Agonaldo Pacheco, que me deu uma coleção, Problemas da Paz e do Socialismo, e foi assim. Doutor Wellington Mangueira, tem um sergipano, me foge da memória, que foi vítima da ditadura e hoje está cego, ficou cego na ditadura. Você tem conhecimento desse sergipano? Sim, foi companheiro do velho PCB. Ele já faleceu, né? E recentemente a esposa dele faleceu. Inclusive, inocularam nos ouvidos dele, ele já cego, andei muito com ele, tentei por todos os meios que ele fosse para Moscou para ver se recuperava ainda a vista, mas de uma hora para outra ele passou a dizer que, quando eu fui ser secretário de Segurança Pública, ele passou a duvidar da minha dignidade revolucionária e eu fiquei triste com ele, mas já faleceu, foi uma violência muito grande que fizeram com ele, a família toda sofreu, a mulher terminou doente, não é? Porque um cara em plena juventude perdeu a vista, era funcionário da Petrobras, um grande militante do PCB, um grande companheiro, um grande camarada. Infelizmente, há pessoas que são más por natureza, pessoas indignas de ter o nome de ser humano, e inventaram para ele que eu tinha facilitado a apreensão de companheiros, mas logo a direção nacional do Partido Comunista Brasileiro disse que não. Pelo contrário, eu resisti de forma possível e inimaginável. E ao ficar como doido, ao chegar aqui em Sergipe, que fui solto, quando eu fui solto, eu avisei ao partido. O senhor foi preso no período da ditadura militar? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Inclusive, contaram 12 vezes a anistia, quando fez a coisa, 12 vezes. Agora, teve algumas prisões mais simples. Era preso, uma semana depois saía, não é? Sobretudo no ano de 68, o ano do AI-5, né? Mas eu fui fazer um curso em Moscou, porque já estava muito complicada a minha militância aqui. Assim que me formei em Direito, o partido achou que eu estava muito visado e que era momento oportuno para que eu pudesse aprender mais sobre o marxismo, né? E aí, a doutora Ronilda Noblat, que era nossa advogada, disse que realmente eu e Mário Jorge possivelmente iríamos condenados. Então, o partido achou que a gente deveria sair do Brasil e assim fizemos.
Inicialmente era para ir para a França, mas tudo isso foi só um arremedo e terminei indo para Moscou, onde passei 2 anos em Moscou, onde estudei e vivi os melhores momentos da minha vida. Doutor, eu lembro nesse momento agora, quando eu procurei o senhor fazendo convite para participar do podcast, o senhor me falou de um sergipano esse que lutou na Segunda Guerra Mundial e quando chegou no nosso país, ele foi perseguido. Pedro Hilário, da Leste. Sim, o senhor falou. Pedro Hilário. Tem familiares ainda vivos aqui, muito bons, pessoas distintas, uma enfermeira, outra até policial, todos distintos, criou com muita dignidade os filhos. Foi herói da Segunda Guerra Mundial, participou dos campos de batalha, Pedro Hilário. Negro, firme, corajoso, foi muitas vezes humilhado pelo Capitão Rabelo, que depois se aposentou, foi para a reserva como major, e ele foi tão maltratado que inventavam mentiras, dizendo que a mulher dele tinha dito que era comunista, que não era. Essas coisas que a direita faz para destroçar as amizades, para fazer a cisânia, né, para colocar dúvidas sobre a dignidade de alguém. Então, começaram a dizer que a mulher dele tinha feito isso, tinha aquilo, e que ele abrisse logo o jogo, e ele disse para o Capitão Rabelo, olha, minha mulher não deve ter dito nada disso, a não ser por violentas torturas, tudo bem. Mas eu quero dizer a você o seguinte, se alguma coisa aconteceu com minha família, e eu, ao sair daqui, se sair, e tiver condições, você vai morrer. Disse, olha, porque você é um covarde. Na Segunda Guerra, você ficava engraxando as botas dos seus superiores. Inventava sempre que estava com problemas de diarreia, sempre com problemas intestinais. Né? Colocava não sei o que no ânus para provocar situações que não pudesse lhe colocar no campo de batalha. Então, comigo é diferente. E firmou-se com ele. Mas eu não sei que desgraça fizeram com ele. Isso não foi apurado, que isso foi ainda no tempo auge da ditadura. E a verdade é que quando ele saiu da última prisão, né, ele também ficou doente, foi para o hospital. Não sei se botaram coisa na comida dele, que desgraça fizeram. Só sei que ele morreu pouco tempo depois da última prisão dele, aqui em Sergipe. Pedro Hilário, um herói da resistência, da leste brasileira. Esquecido pela nossa história. É porque não sabemos a verdadeira história do que aconteceu com ele. Foi bom você falar isso, porque o tempo vai se encarregando de esquecer dos heróis, né? Ele é um grande herói do povo brasileiro. Olha, nosso assunto é muito assim, porque nós somos formadores de opinião. E eu vejo muitas pessoas falando sobre o comunismo e não sabem o que é o comunismo. Porque, pelo que eu entendo, o comunismo é o bem comum de todos. Perfeito. Mas as pessoas tratam de uma forma maligna, diabólica, que ser comunista é errado. E eu fico doente em ouvir de pessoas politizadas. Sim. Eu não discuto por respeito. Sim. Mas eu peço para o senhor falar sobre o comunismo para aquelas pessoas que não sabem o que é. Muita gente é contra o comunismo e inventa mentiras das mais diversas, né? Jesus era comunista. Bom, se for no rigor não da é sociologia... Jesus era o maior comunista de todos. Tem até uma música que nós cantávamos quando estávamos no exílio, assim, São José, republicano, e a Virgem socialista, e é o ninho Jesus Cristo, é o primeiro comunista. Mare, mare, mare. Tinha uma música dos espanhóis. São José, republicano, e Maria socialista, e é o ninho Jesus Cristo, o primeiro comunista. O Karl Marx era de uma origem evangélica, o pai dele era evangélico, e estava na moda falar muito em socialismo. Eu creio, pelo que li, que Karl Marx, vendo que todo mundo, Proudhon era socialista, né? La Salle era socialista, as mais diversas teorias querendo um mundo melhor, socialista. E ele quis dizer que aquilo era um socialismo utópico, de Roberto Oene, por exemplo, de Blanc, Rasputin,
tinham ideias as mais distintas, mas todos de uma forma ou de outra. Não digo Rasputin, né, que surgiu o Rasputin, mas eu quis dizer outro nome. Rasputin foi que participou da revolta, quer dizer, foi da corte de Nicolau II. Mas havia no mundo La Salle, Roberto N., Proudhon, Bakunin, é isso que eu quero dizer, que também se diziam socialistas ou anarquistas. Karl Marx e Engels observaram que não basta você dizer que é uma coisa e o porquê daquilo preside aquelas ideias novas surgem em determinadas circunstâncias históricas, culturais. E ele viu que a base de tudo era as relações que os homens estabeleciam no processo da produção de seus bens materiais. Você é o dono da fábrica ou você é o empregado da fábrica? Engels era filho de um dono de fábrica. Aí Marx e Engels, a eles encomendaram a Liga dos Justos que eles fizessem um manifesto explicando o que era o comunismo. Aí chega a sua pergunta. Isso. E ele começa o manifesto comunista, que pouca gente lê, sabe? Criticados até que como criancinha. Sabe. Mas não lê, ele é uma coisa pequena. Doutor Wellington, eles pegam o assunto comunismo e tratam de uma forma muito técnica para confundir. Para confundir. E confunde. Tem pessoas que realmente olham, tem pessoas que chegam e dizem, olha, quem é comunista é do Satanás. Do Satanás. Como criancinha, inventa todo tipo de mentira. Tirador de fígado, é aquela coisa. E teve muitas crianças, muitos adultos hoje cresceram ouvindo isso. Ouvindo isso. Quer dizer, é equivocado, mas repara que ele diz, logo no início do manifesto, assim, um espectro, quer dizer, um fantasma, ronda a Europa. Eles mesmos dizendo, o fantasma do comunismo. Isso. Então todo mundo fica criticando os comunistas, então nós resolvemos nos reunir para dizer o que nós pretendemos, o que nós somos e o que pretendemos. E aí Karl Marx e Engels elaboram um manifesto que vai mostrando desde os tempos mais remotos, desde a sociedade, não digo primitiva, porque eles pegaram desde da escravidão, aí vem para a Idade Média, né? Depois vem para o mercantilismo, para chegar no capitalismo. Ele mostra a evolução da sociedade num processo de construção dos bens materiais. Quem era dono dos bens materiais? Quem tinha apenas a sua força de trabalho? Aí ele mostra que a sociedade se desenvolve de forma científica. Que quando não cabe mais naquele sistema socioeconômico aquelas relações de produção, dá-se um estouro, assim como, por exemplo, aí já sou eu que digo, como um ovo que é colocado para chocar. Em 21 dias vai nascer um pintinho. Enquanto ele está sendo chocado, há um processo de crescimento dentro do ovo de um novo ser. E aí esse ser vai crescendo, e em determinado momento, com 21 dias, ele estoura a casca. Então, assim, são as relações de produção em relação ao modo de produção. Quer dizer, no modo de produção capitalista, que está em crise atual, para chegar, evidencia-se que as relações de dominação são tão grandes, a concentração de riqueza é tão grande, que coloca, de um lado, poucos que possuem tudo, e, do outro lado, setores de classe que comem as migalhas e outros até que não comem nada. Quer dizer, é o Zé de reserva. Então, Marx e Engels descobriram que havia essa contradição na sociedade em que uns acumulavam riqueza às custas do trabalho dos outros. E que eram proletários, porque não tinha nada, ele não tinha patrimônio nenhum, a única coisa que ele tinha os filhos. Aí, proletário, né? De prole, tem os filhos. E que ele queria um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. Aí teve pessoas que até tinham riqueza, como Roberto N., pegou a fábrica dele, que distribuiu com os empregados, mas não resolvia, porque o mundo ia englobar, ia envolvê-lo, ia engoli-los. Pois bem, o comunismo nada mais é do que uma proposta de um mundo mais justo. Só que parece até utópico, porque, para não ser visto como utópico, Karl Marx e Engels definiram no Manifesto Comunista praticamente duas etapas, de forma
quase que objetiva. No primeiro momento, dá-se um processo de rompimento com as relações de produção antiga, quando os oprimidos já não mais suportam viver sobre aquele tipo de opressão e os opressores não querem se reformar a ponto de facilitar a vida dos que estão humildes e sem emprego e com fome e sem segurança social. Então, nesse momento de ruptura, surge uma nova época. E nessa época em que os trabalhadores passam a ter voz altiva e participativa no processo de produção, neste momento eles chamam de socialismo, que é a primeira etapa do comunismo. No socialismo, segundo Marx e Engels, e eu acho que isso é verdadeiro, diz assim, no socialismo podemos usar a seguinte máxima, de cada um de acordo com sua capacidade e a cada um de acordo com sua produtividade. Então, no socialismo, ainda há muitas contradições. Alguns vão ter mais recursos do que outros, porque produz mais. Mas sim, todos terão um lugar ao sol, porque é a sociedade que busca ser justa, procura ser justa, procura diminuir as tensões de classe, procura fazer com que a classe oprimida vá adquirindo foros de libertação completa. Não é uma inversão, como alguém diz, os oprimidos vão dominar e agora os ricos vão ficar subalternos. Não, não é isso. É um processo em que se dilui o processo capitalista e vão se criando umas novas normas de vida em sociedade. Pois bem, então, de cada um de acordo com sua capacidade, a cada um de acordo com sua produtividade. Nesse momento ainda há contradições, ainda há uns que ganham mais, outros que ganham menos, e ao Estado cabe, naquele momento, organizar para que todos tenham que comer e viver com dignidade. É um esforço muito grande, porque as nações em que predomina a opressão de uma classe sobre outra, essas nações vão querer acabar, matar aquela plantinha que está nascendo, que foi o que aconteceu com a Revolução Russa de 1917. Já no comunismo, que é quase um sonho que foi sonhado até por Jesus Cristo, sonho que foi sonhado por Santo Agostinho, Santo Ambrósio. No comunismo é diferente. Seria continua a primeira premissa, de cada um de acordo com sua capacidade. Mas diz de cada um de acordo com sua capacidade. A cada um de acordo com sua necessidade. Olha aí. Aí vamos ver agora a Bíblia. O que é que diz a Bíblia? Lá no Atos dos Apóstolos, como viviam os primeiros cristãos. Atos dos Apóstolos, como viviam os primeiros cristãos. É só pegar a Bíblia, Atos dos Apóstolos, como viviam os primeiros cristãos. Então, botavam tudo numa fazenda comum e cada um tiraria de acordo com sua necessidade. Está lá, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, como viviam os primeiros cristãos. Tanto que quando Israel, que não é esse Israel da agora, que mata e oprime, quando Israel foi constituído... Israel não é nem um país cristão. Não. Eu vejo pessoas levantando a bandeira de Israel, cristão, mas Israel não é cristão. É judeu. Isso. Não tem Jesus Cristo como Deus. Tem Jesus Cristo como uma figura menor que ele despreza, porque ele diz que Deus ainda está por vir, quer dizer, se é que vai vir para a terra, vai enviar, mas Jesus Cristo não é o enviado de Deus feito homem. Por isso que mataram, crucificaram Jesus, né? Mas a ignorância é tão grande aqui que o cara diz que é cristão e bota a bandeira de Israel. Israel matando o povo palestino, seus irmãos, né? Que é uma história longa, outro dia a gente pode contar aqui, porque essa história começou. Então, nós estamos vivendo, a ideia do comunismo seria essa, de cada um de acordo com sua capacidade, a cada um de acordo com sua necessidade. Veja, isso é um sonho, quando o mundo, uma nação não oprime outra, porque o mundo já produz riqueza suficiente para que todo mundo viva com dignidade. Foi feito um estudo agora, e esse estudo está provado que é verídico. Tudo que a humanidade produz foi dividido pelo número de pessoas do mundo. Cada um tiraria mais ou menos 18 mil reais por mês, cada ser vivo. 18 mil por mês.
Dividindo toda a fortuna do. Toda a fortuna botava naquilo que está na Bíblia, por exemplo. Tudo no lugar comum, numa fazenda comum. Sim. E esse governo, digamos assim, mundial, com leis mundiais, cada um ia tirar seu quinhão daquilo que é produzido coletivamente, no mundo inteiro, do Japão, a Suécia, da Suécia a Nigéria. No Brasil, do Iapoque ao Chuí. Do Iapoque ao Chuí. E aí, quando pegasse esse bolo produzido pelo ser humano e dividisse pelo número de habitantes da Terra, cada um teria 18 mil reais. Vamos botar em reais para facilitar. Para você ver que alguns acumulam demais suas riquezas, enquanto outros estão passando necessidade, uma insegurança social, filhos, netos. Como é que vai ser o futuro? Eu fui empregado do Votorantim, que me acolheu mesmo sabendo que eu era comunista. Porque doutor Antônio Hermínio de Moraes dizia que era amigo até de Prestes, porque sabia que o que ele queria era um mundo melhor, tal. E ele chegou a dizer, quando estávamos construindo aqui a fábrica em Laranjeiras, a Cimesa, que não gostava muito de vir no Nordeste, que se ele continuasse vindo no Nordeste, terminaria sendo militante comunista. Ele disse isso. Muita gente, quando eu dizia nas entrevistas isso, doutor Antônio Hermínio me acolheu, o Votorantim me acolheu, e que dizia isso, muita gente não acreditou, né? Eu deixei de dizer. Mas sabia que quem construiu a fábrica de cimento em Aracaju foi um pernambucano, engenheiro, com um cara de gente do Partido Comunista Brasileiro. Ele não tinha o preconceito. A prova do que eu estava dizendo veio logo depois, com a redemocratização. Doutor Antônio Hermínio de Moraes foi candidato a governador de São Paulo e foi apoiado por quem? Pelo Partido Comunista Brasileiro. Uma prova de que eles tinham uma vinculação. Quer dizer, não é todo capitalista que não tem, que perde o coração, que perde a sensibilidade. Não tem capitalistas ricos e poderosos que continuam. Aqui em Sergipe, tivemos Joaquim Ribeiro, que inclusive disse que se eu morrer, Joaquim Ribeiro disse, se eu morrer e o Partido Comunista Brasileiro não estiver na legalidade, Isaura, disse para Isaura, a esposa, quero que todos meus filhos saibam, meus filhos aqui, Rúbia, Roberto, né? Todos aqui fiquem sabendo que eu quero dar um terreno para o Partido Comunista fazer sua sede e quero que você ajude. E dona Isaura, ele morreu antes da legalização do PCB e deu o terreno, né? E quando a gente estava pensando em fazer a sede, teve um filho que ele teve primeiro contra a esposa anterior, que criou o caso, que foi Hélio, e a gente preferiu não brigar muito por essa questão, mas Joaquim Ribeiro fez isso. Também meu pai contava que o Grupo Constâncio Vieira ajudou no esforço contra o nazifascismo. Quando o Brasil teve seus navios afundeados aqui na costa de Sergipe, né? E a família Constâncio Vieira não concordou com isso, porque, como brasileiro que eram, colaborou com o movimento contra o nazifascismo. Isso. Então, tem coisas assim interessantes, né? Tem pessoas que têm um coração bom, independente do grau de riqueza que possuam. Isso. Doutor Wellington Mangueira, estamos chegando ao final do nosso podcast. Agora, para concluir, quando se trata de uma ditadura militar, não tem como não citar o período mais doloroso, o AI-5. É verdade. Quando eu falei para um amigo que ia entrevistá-lo, ele fez uma pergunta, mandou uma pergunta, me ajudou, sabe? Essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui o número 2. Para quem não conhece o que foi o AI-5, quais foram suas consequências mais duras para a democracia brasileira? Você veja bem, em 64 veio a ditadura. Ela queria maquiar para o mundo que não era uma ditadura, que apenas derrubou João Goulart, uma narrativa inconsistente, que tinham derrubado João Goulart porque ele queria estabelecer uma república sindicalista no Brasil e que ele estava indo contra a Constituição, porque ele queria que houvesse a possibilidade de ser candidato à presidência da República, que ele queria fazer uma mudança na Constituição e era um golpe. Então, eles diziam que tinha feito aquilo para evitar uma república pró-socialismo,
soviética, chinesa, porque João Goulart esteve até na China, estava fazendo esse bom relacionamento de o Brasil ter relações com todos os países do mundo. Então, você veja, no primeiro momento, eles assinam até o Estatuto da Terra. Se você olhar o Estatuto da Terra, dado pelo ditador Castelo Branco, você vai ver que até é avançado. Mas Lênin já dizia que, às vezes, as forças conservadoras, reacionárias, ao tomar o poder pelo golpe, ela procura atender aos anseios do povo naquele primeiro momento para não haver uma reação muito forte. Então, ela doura a pílula. Por isso que tivemos esse tal desse Estatuto da Terra aparentemente mais progressista. Pois bem, então, nesse primeiro momento, eles disseram que ia ter eleição, chegou a ter eleição para alguns estados, como no Rio de Janeiro, Minas Gerais, a oposição foi vitoriosa, aí vem o AI-2, dissolve os partidos políticos. Foi o AI-2. O AI-2 dissolve os partidos políticos. E aí vem, mas aí ainda permitiu o habeas corpus, ainda permitia que as assembleias funcionassem, caçavam aqui, outro acolá. No AI-2, o ex-governador Seixas Dória, Dória. Foi no AI-5 que ele foi caçado? Não, ou foi no no 64 logo. Logo ele já foi caçado? Número 1. E o 2 acabou com os partidos. Quantos prefeitos em Sergipano foram caçados? Eu lembro que teve um em Capela que foi. Capela, Figueiredo. Figueiredo, sim, esse. Agora, o Seixas Dória e Miguel Arraes foram para Fernando Noronha, presos, né? Sim. Mas foi logo em 64. Vem, agora acaba com os partidos políticos. Depois, para maquiar para o mundo, que não era uma ditadura, quis imitar os Estados Unidos, de 2 partidos. Então, a Arena e o MDB. O MDB, aqui teve a presidência dada a Zé Carlos Teixeira. E foi bom. Zé Carlos Teixeira procurou fazer a oposição dentro dos limites possíveis de um regime de força, de um regime ditatorial, de um regime violento, e sempre foi leal com todos nós. Zé Carlos Teixeira. Então, ainda nesse primeiro momento, 4 anos se passaram prendendo, demitindo alguém, intervindo no sindicato ali, outro acolá, mas sempre querendo dizer que fazia aquilo que houve corrupção, que se fez aquilo porque houve uma inconsistência tal e qual. Mas as forças populares, sobretudo os estudantes e a intelectualidade, começaram a desenvolver atos em prol da democracia. E quando teve a passeata do 100 mil, que na época era uma coisa fenomenal fazer uma passeata de 100 mil, com a morte do estudante Edson Luiz, em março de 68. É nesse mesmo ano, o ano que não terminou, segundo Zueni Ventura, né? O ano que não terminou, porque foi o mundo todo se movimentando na França, na Alemanha e no Brasil. A UNE faz um grande congresso, do qual eu participei e também fui preso, um congresso com 1.000 pessoas, né, em 68, e havia uma comoção nacional contra a ditadura. E veja que, no primeiro momento, pouca gente quer dizer isso, Ulisses Guimarães, o nosso grande herói da Constituição de 88, ele aderiu ao golpe militar. O vilão que se transformou em herói. Ele foi. Mas ele também já foi vilão. Foi vilão. A OAB, em parte, a nível nacional, ficou ao lado dos conservadores, da ditadura. No início foi. De início, depois... A Igreja Católica, que é evangélica, não se metia em nada. Naquele então não tinha os neopentecostais se metendo em política. Não tinha. Então, a Igreja Católica, por vários setores, exceto, é claro, né? Sempre tem as boas exceções. Dom Helder Câmara e outros tantos eram contra, mas a maioria da Igreja Católica apoiou o golpe no início. Né? O alagoano famoso que era dono de engenho, agora me esqueci o nome dele,
que era da ditadura, mas também rompeu quando viu que era um negócio muito violento. Então, nós sabemos que o Brasil vivia uma ditadura disfarçada, mas mantendo certas liberdades para confundir a opinião pública, não deixando de combater as ideias socialistas, as ideias de esquerda, os sindicatos, mas ao mesmo tempo dizendo que era a favor, tanto que Lula pôde ser presidente do sindicato naquela época. O irmão dele foi do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Mas Lula não queria nada de política, estava pensando no sindicato. Depois é que Lula evoluiu e é o grande patriota que nós temos hoje, de figura internacional, respeitada internacionalmente. Grande estadista, né? Um grande estadista. O termo estava faltando, mas felizmente você completou. Um grande estadista. Então, é neste momento que eu posso lhe dizer que veio a ideia de caçar o Márcio Moreira Alves, porque Márcio Moreira Alves, contra a ditadura e com belos discursos, propôs que a juventude estudiosa não namorasse com nenhum oficial, não namorasse com nenhum militar, enquanto o Brasil vivesse um regime ditatorial. Isso. Então, quiseram caçá-lo por isso. Claro que Márcio Moreira Alves se baseou naquele livro de Antes de Cristo, de Aristófanes, a Revolução, a Greve do Sexo e a Revolução das Mulheres. É uma peça de teatro. Se não leu, procure ler. Eu acho que tem na internet, então eu posso lhe mostrar. Eu agradeço 400, até pela dica. 400 anos antes de Cristo. Então ele, certamente, estudioso que era, propôs que nenhuma mulher namorasse com alguém das Forças Armadas enquanto houvesse ditadura no Brasil. Pegaram aquilo como... E que nem fosse desfilar no 7 de setembro. O máximo que pudesse evitar. Porque aquele 7 de setembro estaria sendo usado para alienar e maltratar o povo brasileiro. Tentaram caçá-lo, aí a Câmara se reuniu e pela primeira vez em 4 anos ela teve a coragem de não aceitar que ele pudesse ser caçado. Gerou uma crise e dessa crise veio o AI-5. O AI-5, então, não tinha mais direito ao habeas corpus, os partidos políticos estavam todos, mesmo o MDB Arena tinha que ficar stand-by, o Congresso Nacional fechado, intervenção no Supremo Tribunal Federal, a mesma coisa que querem fazer agora. Os ministros foram caçados. 3 ministros foram caçados. 3 ministros foram caçados. Lins e Silva foi um deles. O grande alagoano, que quem estuda direito sabe... Teve um ministro alagoano que foi caçado. Foi também caçado, porque na juventude ele defendeu o Partido Socialista, tal. Bom, enfim, eles aumentaram o número de gente para o Supremo Tribunal, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja que não é de agora, que a direita quer liquidar com o Supremo Tribunal Federal. E veja que as ideias são semelhantes, não tem nem cultura suficiente para pensar uma coisa nova. Imita o passado que não deu certo. Não é? Querem caçar o Xandão e querem aumentar o número de ministros. Né? Bom, então... O AI-5 foi violento, torturas e mais torturas, e eu posso lhe dizer, que eu sei que está encerrando já o nosso programa, que teve esse filme Ainda Estou Aqui, e me fez lembrar, sobretudo a minha mulher, e companheiros como Marcelo Bonfim, que sofreu muito, merece ser entrevistado aqui. Eu já entrei em contato com ele, Viu? E o Marcelo Bonfim, ele sabe muito bem que ele foi muito firme na luta para que eu não morresse, e uma das prisões que eu sofri foi naquela prisão da Barão de Mesquita, onde mataram Rubens Paiva. E lá toda hora me ameaçava. Aqui você não brinque, não, que seu destino pode ser igual ao de Rubens Paiva. E outros que levantavam voo de avião e jogavam... Prometeram fazer isso comigo. Também. Ameaçaram. Prometeram não, ameaçaram. E quando estava no avião, um desses aviões, o capitão Nogueira estava sabendo que havia alguma coisa, que hoje deve ser coronel. Ele era parente desse homem de bem, da igreja evangélica Batista, Abis, o nome dele assim, Abis, eu acho que é nome assim da Duque de Caxias, que conhecia uma parente minha. E quando o então capitão Nogueira perguntou, e o Hélio Mangueira tal, aí Esmeralda,
minha prima, disse, ali é um menino de bem, conheço desde que nasceu, tal, e deu boas informações. E pesou na coisa. Então, o pastor me ajudou indiretamente. Não, o que nós sabemos aqui é que ele é católico, mas não é. O evangelho é um menino que gosta de esporte, né? Deu boas informações minhas. Disse, eu soube que ele está doente, eu queria lá fazer uma visita a ele e agradecer. Pois bem, comoveu o capitão Nogueira, ou então o capitão Nogueira, achando que eu ia ser jogado de cima do avião, já estava certamente previsto isso, mandou fazer uma carta. E para endereçar para um lugar que não fosse a casa do meu pai, que fosse o capitão Nogueira. Aí eu fiz, ele botou e teve a gentileza, a coragem, ou a ignorância, não sei, de carimbar que a carta estava saindo do quartel de Amaralina, onde eu estava preso. Porque eu ia para o Barbalho para ser torturado, mas voltava para Amaralina, onde não era torturado. As torturas eram no Barbalho. Então, eu botei para a Rua do Cedro, número 9, que era a casa de minha tia Vivinha, que hoje é Drogazil, aqui perto da Praça Tobias Barreto. Com aquilo, meu pai ficou sabendo, telefonou para a nossa advogada, Ronilda Noblar, que entrou com um habeas corpus em favor dela, não podia fazer em favor de mim, não podia fazer a meu favor. Ela fez em favor dela como advogada para poder procurar as coisas. Uma jogada de advogado, né? E a verdade é que me botaram no avião e quando chegou no meio do avião, no meio da viagem, o torturador daquele disse, olha, a ordem que nós temos é ou você diz o nome dos comunistas que você conhece e senão você vai ter comida de tubarão, você e sua mulher. Laurinha, minha mulher, já estava grávida de Iraci, minha filha, que hoje é juíza. E Laurinha começou a vomitar. Mas eles tinham levado a esposa de um oficial que ficou preocupada com aquela situação de minha mulher e procurou saber quando o avião fez um pouso em algum lugar aí e Laurinha inventou que tinha que ir para o sanitário, estava grávida e tal. Acompanharam ela, né? Ficaram lá com as armas e tal. Mas aí ela queria ficar com a intimidade e essa senhora, que era esposa de um oficial do Exército da Aeronáutica, que nós não sabemos ao certo, entrou com ela pegou contou o que estava se passando. Quando a mulher voltou e a gente pegou o avião, que a rota, aí disseram que, depois a gente ficou sabendo que eles desviaram a rota para Brasília, onde nos colocaram no quartel da Guarda Presidencial, onde tinha o PIC, o Pelotão de Investigações Criminais. Aí foram torturas e mais torturas, que é um capítulo à parte. Né? Isso. Tudo bem, então, olha, agradeço. A sua história dá um filme. Porque o senhor sentiu na pele o sabor amargo da ditadura militar. Então, te agradeço. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer que uma das coisas que mais impactou, mais forte do que as torturas, e a minha busca pela minha dignidade sempre, em favor das minhas ideias, das minhas concepções, foi quando quiseram maltratar a minha memória, mentindo e dando a uma pessoa que estava doente a ideia de que eu já não era mais um dos deles. Querendo dizer que eu tinha passado para o lado contrário, o que era uma inverdade, e como dizia o grande Lenin, né? A prática é na prática que você descobre a verdade. Então, está aí a minha vida aberta ao público. Fui secretário de Segurança Pública, homenageado pelo MST, fui da direção nacional do meu partido, fui sempre recebido e respeitado por todas as forças de esquerda. E estou aqui para dar meu depoimento a você e fico muito feliz por ter tido essa oportunidade. Valeu, muito obrigado. Eita,